Uma boa tarde a todos, então. Primeiramente, para a gente tratar desse tema tão difícil e tão em voga nos tempos atuais, eu gostaria de perguntar a vocês e pedir que levantasse a mão quem aqui não tem contato nenhum com alguém que tenha ou que tenha tido depressão, seja alguém da sua família, seja alguém do seu trabalho, da vizinhança, ou a si mesmo, algum conhecido. Quem não tem, nunca teve contato com ninguém que tenha ou tenha tido depressão, por favor, levante a mão. Era só para ter certeza. Todo mundo já teve ou tem contato com alguém que tenha passado ou que esteja passando pela maldita depressão. Incrível isso, né, gente? Mas o mais incrível ainda é que, apesar de ser o mal do nosso século, apesar de estar acontecendo nessas proporções alarmantes, porque, no fundo, eu ainda pensei que, de repente, um ou dois aqui dessa sala pudessem levantar a mão, mas não, é 100%. Ainda assim, a maioria das pessoas desconhece a depressão, não reconhece os sintomas, não sabe como buscar ajuda, não sabe usar a medicação da maneira adequada. Então, essa temática, hoje em dia, e especialmente agora no mês de setembro, que é o mês em que a gente trabalha muito a prevenção do suicídio, e a depressão ela tem uma relação com a questão do suicídio pelos sintomas que ela produz, conforme a gente vai ver agora. Então, é um momento de grave importância. E que, talvez, se nós todos aqui pudermos conhecer um pouco mais, a gente possa não só buscar ajuda da maneira correta, possa melhorar a própria qualidade de vida, como também orientar tantas pessoas que vivem em situações desesperadoras, passando pela doença e sem tratar. Porque a depressão, ela não é a tristeza, ela não é a melancolia, ela tem esses sintomas como parte dos sintomas lá para os critérios diagnósticos, mas a depressão mesmo é uma doença. A gente não gosta desse termo, mas é. Tal qual a hipertensão, tal qual o câncer, ou seja lá o que a gente quiser colocar como comparativo. A gente, dentro da doutrina espírita, tem alguns esclarecimentos muito interessantes. A gente sabe que, conforme as nossas experiências evolutivas, a gente vai imprimindo no nosso organismo, no nosso perispírito, aqueles desequilíbrios que fazem parte dos nossos excessos, de nós nos entregarmos aos nossos impulsos e por aí afora, ao longo das sucessivas encarnações. Então, os nossos desequilíbrios eles vão desorganizando o tecido sutil do perispírito e fazendo com que, pelas leis de afinidade, a gente seja atraído a uma encarnação onde, através do corpo físico, a gente tem a oportunidade de reorganizar aqueles elementos que estão em desequilíbrio no nosso perispírito. Então, em função das nossas atitudes, da nossa maneira de viver a vida, a gente vai organizando ou desorganizando a nossa energia, o tecido sutil do nosso perispírito, e isso a gente carrega. E, muitas vezes, nas encarnações que vêm a seguir, é que a gente vai ter a oportunidade de reorganizar isso, drenando através de um novo corpo físico. Então, pelas leis de afinidades, a gente é atraído a uma carga genética propícia e de acordo com aquilo que nós necessitamos, atraídos a um contexto socioeconômico, familiar, psicológico, etc., e tal, que vai nos oportunizar a melhor maneira de nós nos beneficiarmos e evoluirmos. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem as diversas manifestações das diversas doenças, incluindo a depressão. Então, muitas vezes a gente tem uma carga familiar presente, uma carga genética, a gente tem os elementos do contexto no qual nós estamos inseridos.
E a gente entende, a partir da psicologia de Joana de Ângeles, que o nosso perispírito, bombardeado pelas energias menos equilibradas, vai se desequilibrando, e aí, nas encarnações, a gente vai depurando isso daí. Nós temos, como sintomatologia, aquilo que está colocado aqui no quadro. Os sintomas da depressão, doença. O rebaixamento do humor, que é a tristeza. Alterações do sono e do apetite. Então, a pessoa pode ficar com muito sono e não sair da cama, e ficar o dia inteiro no quarto escuro, e não ter vontade nem forças para escovar dente, para tomar banho. Ou, ao contrário, a pessoa pode ter uma insônia daquelas horrorosas que vira a noite inteira acordada, olhando o relógio, quando vê 7 horas da manhã, e no dia seguinte tem insônia de novo, mesmo estando com muito cansaço físico, alterações do sono, e do apetite da mesma maneira. Ou com muito apetite, aquela compulsão, comer por ansiedade, ou a perda de apetite, a pessoa não sente fome, não consegue se alimentar, porque começa a se alimentar, tem a impressão que já está saciada, e aí não come, e aí perde peso. Então, a gente tem alterações de peso, inclusive. Redução da energia, da atividade. Fazer uma caminhadinha daqui até a esquina para ir comprar pão se torna uma tarefa muito cansativa, parece que a pessoa não tem energia para aquilo. Agitação ou retardo psicomotor. A pessoa pode ficar com, parece que o pensamento mais devagar, com dificuldade de raciocinar um pouco. Ansiedade, dificuldade de concentração e de tomada de decisões. Culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos, desesperança, angústia, desespero, só coisa boa, e pensamentos de morte. Espírita tem depressão. Espírita tem pensamentos negativos e pensamentos de morte, e espírita tem vontade de tirar a própria vida. O que nos beneficia, muitas vezes, é que, ao saber que a morte não existe, o espírita aguenta um pouco mais, e aí tem a chance de poder encontrar o tratamento adequado e ficar bem. Sim, e vou dizer com todas as letras, porque isso fica gravadinho e vai lá para o YouTube, sim, a pessoa pode ficar bem. O problema é que, às vezes, demora. E a gente vai ver agora também como é que é feito o tratamento para a depressão. Mas esses são os sintomas. Claro que esses sintomas eles devem ter uma durabilidade de pelo menos uns 2 meses e também não estão associados a uma condição médica geral, né? Daqui a um pouco a pessoa tem uma deficiência importante de vitamina B12, de vitamina D, ou então a pessoa tem uma disfunção da tireoide. E esses problemas podem produzir sintomas muito parecidos com a depressão. Aí a pessoa vai lá, reequilibra essas funções endócrinas, por exemplo, e fica bem, e não é depressão. Mas vamos dizer assim, que o quadro médico geral está ok, a pessoa não fez uso de substância, não está sob efeito de algum tipo de droga ou alguma medicação que produza esses efeitos, e tem esses sintomas, e esses sintomas persistem. A obsessão, para nós espíritas aqui, é muito importante a gente poder estudar essas coisas junto, ela, muito provavelmente, vai sempre estar interligada com todos os desequilíbrios da área da emoção. O difícil é a gente saber o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Porque, muitas vezes, um quadro obsessivo de longo prazo pode desequilibrar a tal ponto de produzir uma distonia na organização fisiológica e aí necessitar de tratamento médico, além do tratamento desobsessivo. Ou então, um quadro de depressão que a pessoa já traz pela sua situação kármica, vamos usar esse termo, que a gente não tem gostado mais muito de usar, mas assim, trazendo das experiências anteriores, e acaba, então, por sintonia, atraindo espíritos que também tenham um padrão vibratório assim e se instala um quadro obsessivo. Então, independente disso, a gente precisa cuidar de todos os lados. Quando o quadro é só de obsessão espiritual, a pessoa faz um tratamento na casa espírita e segue, vai se trabalhando, e faz uma evangelioterapia, vai ficando bem. Agora, quando tem um quadro depressivo associado, a pessoa faz desobsessão, faz tudo que é possível, e reza, e faz evangelho no lar, e continua mal. E não entende por que continua mal, por que eu mereço isso se eu estou buscando tudo que existe. Porque tem um fator fisiológico, um desequilíbrio químico cerebral
que precisa de tratamento médico. Então, esse diferencial é muito importante a gente conhecer. A Joana de Ângeles, nesse livro que eu coloquei ali em cima, A Vitória sobre a Depressão, maravilhoso, inclusive, ela coloca como causas da depressão a causa fisiológica, a causa psicológica e a causa espiritual. A causa espiritual tem a ver com os nossos processos de culpa, coisas que a gente traz e abre campo para os quadros obsessivos, como a gente vem conversando. Agora, as causas fisiológicas dizem respeito à alteração nos neurotransmissores. O que é isso? A gente tem as células do nosso aparelho cerebral e elas, para realizarem as suas funções de maneira adequada, elas têm substâncias que fazem essa comunicação entre elas, são os neurotransmissores. Quando a gente tem uma alteração nesses neurotransmissores, que são, por exemplo, a serotonina, que é, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina, e aí tem uma lista de vários, mas esses 3 são os mais importantes, tem outros, inclusive, mas, no caso da depressão, quando a gente tem uma alteração ali, a gente vai ter estes sintomas aqui. E aí, a gente vai precisar de um tratamento medicamentoso para atuar em cima disso e reequilibrar a química cerebral. Causas fisiológicas. E a gente tem as causas psicológicas, ligadas a ansiedades, medos, culpas, solidão, perdas, e que a gente vai aprofundar um pouquinho agora mesmo também. Nós precisamos, para entender a parte psicológica da depressão, fazer um diferencial do luto, porque o luto é muito parecido. O que é o luto do ponto de vista psicológico? Vamos dizer que a gente tenha uma carga de energia mental que está depositada em cima de um determinado objeto, seja um objeto de investimento emocional, qual seja alguém que a gente ama, alguma coisa que a gente gosta, alguma situação que a gente gosta, porque o luto ele vai ser feito a partir de uma situação de mudança vivenciada como perda, não necessariamente uma perda real. Pode ser uma situação boa, inclusive. Por exemplo, assim, eu moro numa casa que eu adoro e eu vou me mudar para uma casa melhor. Uma coisa maravilhosa, eu estou muito feliz, vou para uma casa nova, mas ao ir para a casa nova, eu faço um processo de luto com relação à perda da casa anterior. Não é que eu não esteja feliz, mas é realizado um processo de luto, mesmo que seja numa situação boa. O luto por uma perda de um ente querido que desencarna, por alguma mudança numa situação de trabalho, ou uma perda do emprego. As perdas em geral, a perda do corpo infantil, quando eu deixo de ser criança para me tornar adolescente, a gente faz um luto. Por isso que o adolescente tem toda uma série de questões emocionais intensas, assim, porque ele está elaborando um luto muito importante. Então, essa carga de energia mental está depositada em alguma coisa. Essa alguma coisa sai. Essa carga de energia mental fica solta. E aí, essa carga solta produz esses sentimentos de angústia. Vou dar um exemplo prático para vocês não ficarem me olhando com essa cara. Vamos dizer que a gente esteja cuidando de um familiar doente. E esse familiar desencarna. Um familiar que necessite muito dos nossos cuidados, etc. Quando essa pessoa desencarna, é como se a gente ficasse com um buraco na nossa vida. E a gente não sabe com o que ocupar aquilo, fica um vazio, porque uma boa parte do seu investimento, do dia, das atividades, está ali relacionado com aquela pessoa. E aí leva um tempo para aquele espaço ser preenchido, para eu pegar essa minha energia mental, trazê-la de volta e redistribuir, e aí, aos poucos, ir me direcionando para alguma atividade, para outra, e aquela angústia, aquela dor da perda do ente querido vai diminuindo, vai diminuindo. É claro que fica a saudade, mas no processo de luto normal, aquilo vai aliviando e o psiquismo vai se reestruturando. No caso da depressão, não acontece. Aquela energia fica ali, aquela angústia fica, como se a pessoa não conseguisse pegar de volta essa energia para redistribuir. E pode acontecer por uma série de razões, que aí é claro que cada caso a gente avalia num processo de psicoterapia
e vai ajudar essa pessoa a pegar essa energia e redistribuir na sua vida. Pode ser por culpa, por exemplo, coisas que eu me sinto culpada, que eu senti que eu não consegui vivenciar com aquela pessoa morreu, eu fico com aquilo solto, assim, e é aquele desespero, as pessoas querem se jogar em cima do caixão e se enterrar junto com o familiar. Então, esse é um processo que aquela energia está solta e é necessário uma psicoterapia para ajudar a reencaminhar essa energia mental toda. Aí não tem remédio que ajude, né? O remédio vai atuar em cima das causas fisiológicas. Então, se a gente tem uma depressão de origem química, a gente vai precisar tratar aqui. Por isso que é importante fazer uma avaliação. É claro que, ainda que a gente esteja falando de uma depressão química, entre mil aspas, né, porque a gente sabe que está tudo muito interrelacionado, esse quadro de depressão ele não está desassociado à pessoa em si. Então, tem a ver com o seu processo interno também. Vai tomar remédio e vai ficar bem. Mas aqueles complexos inconscientes eles vão continuar existindo lá, e aí a pessoa pode aproveitar essa oportunidade de se lidar com a dor, com a angústia, para poder fazer a sua reforma íntima. Mas então vocês veem como a temática é complexa e como a terapêutica ela precisa ser feita em todos os lados, para que a pessoa realmente alcance o equilíbrio. Ainda, então, essa é a questão do luto. Então, a pessoa que está vivenciando uma depressão é como se ela se sentisse em luto o tempo inteiro. Então, vocês veem que coisa agoniante, né? Ficar em luto, acredito que todo mundo já tenha experimentado o luto, ou quem não experimentou pode imaginar a sensação, ficar em luto o tempo inteiro. É horrível. Por isso, os pensamentos de morte. Porque a pessoa entra numa forma de pensar de que nunca mais vai conseguir ser feliz, de que nunca mais vai conseguir ficar bem, e de que, então, não vale a pena viver, ou eu vou ficar aguentando toda a minha encarnação até morrer, para lá do outro lado ver o que acontece. Não é assim. Mas o pensamento da pessoa fica rígido e não enxerga a saída. Especialmente as pessoas que já tentaram tratar a depressão e eu venho me tratando há 5, 10, 20 anos e não me sinto bem e tudo mais. E aí mesmo que essa fantasia toma proporções enormes, né? E aí a gente vai ver agora também por que isso acontece, esses tratamentos não dão certo. Mas antes eu quero só concluir a parte psicológica, porque em seguidinha a gente vai falar dos métodos terapêuticos. Do ponto de vista psicológico, então, a depressão também está associada a uma coisa de retraimento, de castração na infância. Aquelas crianças que são sempre muito desqualificadas, uma infância cheia de exigências, nunca está bom. Então, a pessoa vai crescendo como se não pudesse ter, como se não tivesse a capacidade, a liberdade de botar a cabecinha para fora do mundo e ser quem é, e aquilo vai danificando as estruturas do ego. E aí esse ego vai se formando de uma maneira mais frágil e vai, diante dos desafios da vida, manifestando essa fragilidade através dos quadros depressivos. Então, também, numa terapia, vai se trabalhar isso daí. Tem a ver com raiva, tem a ver com orgulho, aquela raiva ou contra si ou contra o mundo, mesmo que seja contra o mundo, é uma raiva que acaba sendo voltada para dentro da própria pessoa. No sentido do orgulho, é como uma recusa de entrar na vida. É aquelas pessoas que sentem assim, já que a vida não me dá o que eu quero, então eu não brinco mais. Então eu não aceito. E aí essa revolta, essa raiva da vida, de Deus e do mundo, se volta contra si e também acaba causando esses estados depressivos. E aí a gente vê algumas pessoas com depressão que acabam usando a depressão para dominar todo mundo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas acontece também. Aquelas pessoas que, já que eu tenho depressão, então ninguém pode viver a sua vida. Deus o livre se a família vive a sua vida ou é feliz. Aquela pessoa tem que estar sempre em volta de mim por causa do meu quadro depressivo. Então, às vezes isso acontece de uma maneira inconsciente, não é que a pessoa queira maltratar os familiares, mas acaba sendo um modo de dominação e de controle também. Então, a gente vê aquele ganho secundário da doença, né? Estou sofrendo horrores, mas, ao mesmo tempo, através dessa doença, o meu marido faz o que eu quero, a minha mãe, o meu filho, coisa e tal, e a pessoa se habitua a esse funcionamento de uma maneira masoquista. Mas, e aí, um ponto que eu acho muito importante, especialmente do ponto de vista da psicologia de Jung e da psicologia espírita, é que
Como a gente sabe que nada é por acaso, a depressão também vem como uma sabedoria do inconsciente. Muitas vezes é uma maneira de acordar de uma vida sem sentido, de uma vida que está muito superficial e, através daquela experiência de dor, nós nos obrigamos a aprofundar, porque passando por um quadro depressivo não tem escapatória, né? A pessoa se obriga a afundar e olhar para dentro, e olhar para as próprias dores. E esse processo, quando se consegue aproveitar ele, promove grandes mudanças para o espírito na sua caminhada evolutiva. Porque aquela alma quer mais, entra numa crise existencial, faz um quadro depressivo. E no caso, assim, da pessoa afundar de vez e acontecer o suicídio, daí ela vai se dar mal, né? Aí, infelizmente, é a derrota daquele serzinho, daquele eguinho que está ali se trabalhando e acaba sucumbindo àquela dor, né? Porque a gente sabe que a dor, ela é uma oportunidade de crescimento, de mudança, a gente consegue aproveitar ou não. E aí, quando a pessoa tomba no suicídio, claro, é o não ter conseguido aproveitar aquela oportunidade. E aí, cabe a gente falar, quero falar um pouquinho do suicídio logo adiante também, porque, enfim, e aí as consequências que tem do suicídio e aquilo que a gente sabe que o serzinho não está perdido para sempre, também vai ter oportunidade de recomeçar, mas sim, o suicídio é quando então a pessoa acaba se derrotando frente aos desafios da vida, né? Então, a gente sabe que o próprio sintoma é uma tentativa de solução. Claro. Não, mas é bom. Fica tão legal. Quem sente 1 ou 2 sintomas, esse aí, ó, até 3, está depressivo? Aí precisa fazer uma avaliação. Claro que não precisa ser todos os sintomas. Vamos dizer que a pessoa tenha tristeza e insônia. Ah, pode ser um indicativo de depressão, mas pode não ser. Ou vamos dizer que a pessoa tenha todos esses sintomas, mas por 2 semanas, depois que aconteceu um evento traumático na sua vida, e depois passa. Por isso que tem que ser uma coisa persistente e tem que ter, agora não me recordo quantos, tem um número X de sintomas que a gente usa para critério diagnóstico, não precisa ser todos. Mas também não é só um ou dois. Alteração no sono, dificuldade de concentração. Não sei se a gente está... Época de exame na faculdade sempre tinha. Ah, sim. Mas são 2 sintomas isolados. Não caracterizam necessariamente uma depressão. Agora, me coloca aí uns 4, 5, aí a gente já começa a desconfiar de um quadro depressivo. Ah, tá. Tem uma depressão, tem diferentes tamanhos e acionadores também, né? Porque de diferentes motivos, por diferentes situações. Sim. Que nem tu falasse agora, dessa depressão, que é uma coisa que é uma oportunidade da vida para tu te reconhecer e daqui a pouco voltar para o teu caminho, né, da tua alma, do teu self. Outra em relação a um luto patológico que tu não elaborou. São coisas diferentes, né? Isso. E que têm tamanhos diferentes. Eu fiquei pensando nisso porque e como a questão fisiológica e a questão sintomatológica da psique influenciam. Eu tinha 2 pacientes que eu fui fazendo acompanhamento com elas por um ano e pouquinho. São 2 pessoas. E eu via que tinha uma dificuldade assim na evolução de alguns quadros, até que eu sugeri que procurasse psiquiatra e que fizesse uma avaliação, porque eu achava que poderia se beneficiar com uma medicação. E o psiquiatra prescreveu um antidepressivo e foi assim muito legal o resultado do tratamento. Foi assim o antes e depois. Todo aquele 1 ano e meio que a gente ficou meio que parece que tu está nadando contra a correnteza,
todo aquele e o trabalho não se perde, né? Porque a princípio parece que o trabalho se perde, o trabalho não se perde. Todo aquele 1 ano e meio foi assim um deslanchar. Daí tu virou o barco e voltou pro lado do que o rio corre, e daí ficou tudo mais fácil. É impressionante, assim. Claro, tem as duas coisas, né? Uma coisa não sobrevive sem a outra, mas é muito bacana da gente ver quando tem a questão fisiológica, como a medicação auxilia. Sim. Né? Exatamente. E eu acho muito importante essa colocação que tu fizesse, porque em hospital psiquiátrico, eu acho que eu já contei isso para vocês nos outros módulos da Joana, mas acho que cabe repetir hoje aqui, que a quantidade de pessoas que reinternam em hospital psiquiátrico por não fazer uso adequado da medicação, porque as pessoas pensam que antidepressivo é que nem remédio para dor de cabeça. Eu tomo, passou a dor de cabeça, eu não preciso tomar mais. Antihipertensivo, exatamente. Sim, exatamente. Quer falar? Exatamente, porque o que acontece? O antidepressivo ele tem que ser usado a longo prazo. Alguns quadros, e isso vai ser avaliado pelo médico, alguns quadros vão receber um tratamento de, sei lá, 1 ano ou 2, e depois aquele antidepressivo vai ser retirado gradativamente. Não é assim, do dia para o outro, parei de tomar. Tem gente que faz isso, chega lá no consultório, virado do avesso, meu Deus do céu, é horrível os sintomas que daí aquilo produz, né? Não, esse período, depois vai tirando gradativamente, ou então uma grande quantidade de casos, o antidepressivo tem que ser usado a vida inteira. Essa é a frase que todo mundo odeia escutar, que eu faço questão de repetir hoje aqui. E o que o antidepressivo vai fazer? Lembrando, então, que a gente falava agora há pouco, daquela alteração nos neurotransmissores. Né? O organismo físico não está conseguindo manter a sua neuroquímica bem equilibrada, a medicação vai atuar ali, reequilibrando e acabando com isso aqui. E a pessoa voltando a se sentir bem de novo. Não é a pílula da felicidade, como alguns colegas às vezes gostam de atacar a psiquiatria, dizendo, a pílula da felicidade. Então agora a gente toma remédio e não olha mais para dentro de si, não olha para os conflitos. Claro que não, porque vai acabar com isso aqui. Os nossos complexos inconscientes eles vão continuar os mesmos. A gente vai ter tristeza e alegria e tudo normal. Não vai ficar apático. Algumas pessoas também têm medo de tomar antidepressivo, que vai ficar chumbado, assim. Não, é claro que as medicações têm efeitos colaterais, especialmente no início do tratamento. Alguns persistem, outros é no início. E aí a gente vê algumas pessoas assim, começou a tomar antidepressivo, eu estou tomando remédio há 1 semana, continuo deprimido e ainda estou com um monte de efeito colateral da medicação, não quero mais tomar isso aqui. Só que o antidepressivo, e assim como um número grande de remédios psiquiátricos, vai levar 20 dias para fazer efeito. Então, vai entrando gradualmente no nosso organismo, o médico vai ajustando as doses, aí vai aliviando os sintomas colaterais. Aí, depois de 20 dias, começa a pessoa a se sentir melhor. Alguns respondem mais rápido, outros menos rápido. Às vezes, leva meses para se sentir bem. E aí, quando está bem, pelo amor de Deus, a criatura para de tomar remédio. Tem vontade de pular no pescocinho, às vezes. E aí, a gente vê as internações em hospital psiquiátrico, geralmente se dão em uma média assim, de uns 20 dias. Que é justamente para isso. O tempo da pessoa e do médico ir acertando a medicação, da pessoa estar ali com o apoio de toda uma equipe de enfermagem, se tem risco de suicídio, se os sintomas estão muito incômodos, aí está ali, tem a enfermagem 24 horas por dia, está com dificuldade de dormir, dá uma medicação para dormir. Aí, 20 dias, a medicação estabilizou, vai para casa, continuar o seu tratamento em casa e manter. Agora, o difícil, e que aí eu vejo muitas pessoas também com raiva dos seus médicos, dizendo assim, você está me tirando para ratinho de laboratório, porque fica tentando um remédio, tenta outro, porque é tentativa de acerto e de erro. É que assim, se a gente tem 2 pessoas com o mesmo quadro de depressão, o incrível na natureza humana e na medicina é o seguinte, uma vai responder para um antidepressivo e outra para outro. O tratamento não vai ser igual para os 2. Ou, às vezes, é o mesmo medicamento, mas a dosagem muda de um para o outro.
E aí, realmente, assim, só com a experiência clínica da criatura, para estudar cada caso, para ir tentando, ir acertando. E, às vezes, esse início de tratamento é muito chato, porque a pessoa está mal, né? Está com tudo isso aqui, e aí tem que aguentar o médico acertar seus remédios, o remédio fazer efeito, aí não deu certo, tenta para outro, até estabilizar. Ok, estabilizou, se mantém. Se o antidepressivo depois se estabilizou, tem influência no ato mediúnico? Na Eu comunicação pretendo... mediúnica? Vou ir no ritmo de vocês, então, para não ficar dizendo, respondo depois, respondo depois. Desculpa. Não tem problema nenhum. Eu acho ótimo, assim, porque daí todo mundo vai participando. Não. O médium que está fazendo uso de antidepressivo pode atuar na mesa mediúnica, não vai interferir na sua psicofonia, tanto dos irmãos em sofrimento, quanto dos irmãos superiores que queiram dar uma mensagem. A questão toda é o seguinte, ó, sempre que eu falo sobre depressão nas casas espíritas, o pessoal corre depois para conversar sobre esse tema, porque nós estamos todos muito perdidos ainda com relação a isso. E os dirigentes dos grupos estão muito receosos de expor os seus trabalhadores também, de saber se tem condições ou não. E aí, assim, não é a depressão que vai mostrar que o médium não tem condições de estar na mesa mediúnica ou o uso do antidepressivo. Não é isso. A fragilidade egóica da pessoa é que vai dizer. Uma pessoa me disse assim, tá, mas eu não tenho como fazer uma avaliação psicológica dos trabalhadores, porque eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, como é que eu vou fazer isso na casa espírita? Acompanhando o seu trabalhador, conhecendo o seu trabalhador, porque pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma fragilidade egóica, tem um quadro psicótico, aqueles conteúdos internos que estão no seu inconsciente e rompem para o ego não consegue manter aquilo no inconsciente, a pessoa alucina, a pessoa sai da realidade, aí tu pega essa pessoa e vai botar para fazer uma psicofonia de um irmão em sofrimento. O que vai acontecer? Aquele eguinho não está conseguindo suportar nem a si mesmo, vai dar uma passagem de um irmão sofredor, vai se desequilibrar. E aí vai se misturar, e aí vai surtar. E às vezes a gente vê na casa espírita as pessoas, né, se perturbando. Então, essa pessoa, o dirigente vai orientar que ela pode participar das atividades na casa espírita, mas não dando passar, não trabalhando na mesa mediúnica. E as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou falar? A pessoa vai ficar ofendida, vai dizer que eu estou chamando de louco. A orientação é a seguinte, é da mesma maneira como a gente diz para uma pessoa que tem um problema de coluna. Olha, tu tem um problema de coluna, então eu não vou deixar tu carregar essa caixa pesada aqui, porque vai te prejudicar. Então tu vai ajudar carregando essas coisas mais leves. E nós precisamos muito da sua ajuda. Mas não vai ser carregando essa caixa pesada. Mas o fato da pessoa ter depressão, ansiedade, crise de pânico, usar medicamento, não é isso que vai atrapalhar o trabalho mediúnico. A não ser que a pessoa esteja em crise. A pessoa está em crise, deve naturalmente se afastar do trabalho, buscar tratamento, buscar apoio, buscar ajuda, se reequilibrar. Estar equilibrado, voltar ao trabalho, porque é trabalhando que nós nos melhoramos também. E ficar afastado do trabalho não nos ajuda a crescer. Nós precisamos do trabalho. Então, essa é a orientação que nós temos conversado muito aqui dentro da Mergues com relação aos nossos trabalhos mediúnicos. Certo? Michele, eu estava pensando o seguinte também, o quanto tem de questões assim, ó, de alcoolismo e uso de droga, que na realidade é uma tentativa, é uma automedicação para os sintomas depressivos. Então, que começa assim na infância e na adolescência também, né? Eu trabalhei muito no CAPSI e é muito é muita questão de automedicação. Começa-se por uma questão de automedicação, que daqui a pouco, se identificado aquele problema, nem desvirtua para outras situações mais graves. Exatamente, assim. Na dependência química, como a gente vê. Na maioria dos casos, eu diria que é a pessoa na dependência química buscando se tratar, seja de uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou então até da timidez, ou outras coisas assim. Ah, vou na festinha, daí para me relacionar com a guriazinha, com o gurizinho, eu fico com vergonha, então
encho a cara de cerveja, disso, daquilo. E aí vai criando aquele automatismo que daquela maneira eu consigo me soltar. E aí eu me gosto mais quando eu estou alcoolizada. E aí eu estou sempre alcoolizada. Aí ficar de cara, eu sou chata. E aí a pessoa entra, e aí entra o vício químico associado ao vício psicológico. Então, sim, muitas vezes a depressão não tratada também conduz a essas buscas, assim, que de alguma maneira, se pudesse buscar a droga certa, teria um resultado mais eficaz. Então, é muito importante a gente estudar, conhecer, né? Eu lembro uma vez trabalhando numa outra casa espírita, a gente tinha aqueles trabalhos de cabine, né? E aí foi uma moça que estava grávida e em franco quadro depressivo, assim. E ela tomava fluoxetina, aí a obstetra dela tinha tirado a fluoxetina em função da gravidez. E aí tinha uma outra trabalhadora na casa que disse assim, ai, que bom, isso mesmo, tem que tirar a fluoxetina porque prejudica o bebê. Aí eu tive que me meter, né? Eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas é que a gente acaba acompanhando tantos casos de depressão e trabalhando em conjunto com os nossos colegas psiquiatras que a gente conhece um pouco, né? Aí eu tive que me meter, né? Eu disse, não, pelo amor de Deus, a fluoxetina... Faz o seguinte, minha irmãzinha, vá no seu psiquiatra, converse com ele. A fluoxetina não gera problemas para o bebê. Existem medicações que podem ser usadas na gravidez, existem medicações que não podem ser usadas na gravidez, mas sempre tem uma maneira de tratar, de conduzir, de aliviar esses sintomas. Então, às vezes é preciso um trabalho em equipe, pede para o seu psiquiatra entrar em contato com o seu obstetra, fazer um trabalho em equipe, poder estudar junto, né? Porque se você está mal desse jeito, é muito pior. Em vez de estar curtindo uma gravidez tal e tal, vai estar naquela agonia, podendo resolver isso daí. Então, tudo isso, a gente conhecendo um pouquinho mais, a gente pode orientar melhor as pessoas. Né? A gente tem ainda um preconceito muito grande, não é à toa, né, que a gente está vivenciando tanto essas coisas, a gente vai nos libertando devagarinho dos nossos preconceitos, a gente vai vendo que não é só na casa do vizinho, é na nossa também, que nós somos todos iguais, aí vai despertando a nossa humanidade também, porque todos sofremos as mesmas dores, né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, tem uma parte onde ele coloca uma série de itens com relação ao tratamento espiritual, o apoio espiritual para os casos de depressão. E ele enfatiza essa coisa do trabalho, da pessoa poder, a laborterapia, né, a praxiterapia, poder ter atividades, a terapia bioenergética, os passes, a água fluida, a oração, as vibrações favoráveis para a restauração daquela pessoa. E no caso da depressão, a água fluida é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está tão para dentro da concha, assim, tão, que acaba se tornando, de uma certa maneira, como é que se fala? Refratária aquelas energias do passe. E a água fluida facilita a absorção. Então, a água fluida é bem importante nesses casos. A alteração da conduta mental e comportamental, a desobsessão sempre é importante, valores morais, amor-terapia, evangelho-terapia, fazer o bem ao próximo e oferecer à pessoa compreensão, bondade, estímulo constante. Cabe lembrar também, em termos de tratamento, que a gente tem estudos com neuroimagem que mostram alterações a nível cerebral depois de sessões de psicoterapia e também de meditação. Então, aquilo que no espiritismo a gente já vem estudando há um certo tempo, a gente já está sendo comprovado cientificamente que é alteração fisiológica a partir de psicoterapia, no caso da depressão, e meditação. Então, são coisas que a gente pode associar para melhorar mais rápido, mas eu sempre digo assim, para a gente ter um certo cuidado. A pessoa está com um quadro depressivo, vai ficar meditando para ficar bem e não toma remédio porque não gosta do remédio, porque briga com o remédio, porque odeia o profissional da saúde mental, porque a gente sabe que na nossa cultura, um pouco aí já está começando a ser meio moda fazer análise, fazer terapia, é bonito fazer terapia, mas um tanto ainda é coisa de louco, né? As pessoas acham que fazer terapia é para louco, é para maluco. Tem horror ao profissional de saúde mental, é bom para o meu vizinho, é bom para o meu familiar, mas não para mim.
Então, tudo isso, eu já falei para vocês, né? Aquela do Divaldo que disse, mas eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou maluco. Vai, porque senão tu vai ficar. Vai antes que você fique, que é melhor, é mais fácil. Mas, então, com relação à questão do suicídio, que a colega trouxe antes, a gente tem na depressão um dos fatores de risco. Não que todo mundo que tem a depressão vai ter vontade de morrer, mas é que como a depressão provoca um desconforto tão grande por causa desses sintomas, é muito comum que dê vontade de morrer, ou algumas pessoas de terem o planejamento suicida mesmo. E alguns outros problemas de ordem emocional também são fatores de risco. A gente tem as personalidades borderline, a gente tem a dependência química, que também tem momentos assim que a pessoa entra em estados que acaba produzindo esse desejo de tirar a própria vida. Em psicologia, a gente tem uma regra muito clara, que é a seguinte: não importa se a pessoa está dizendo aquilo para chamar atenção. Falou que quer morrer, a gente leva a sério. Porque mesmo que seja, a gente pega num transtorno borderline, por exemplo, que se caracteriza pela pessoa ter uma coisa de impulsividade muito grande, é muito comum a pessoa fazer como joguinho, assim, para controlar os familiares. Porque então, se não fizer o que eu quero, eu vou me matar. E aí os familiares ficam meio assim, tá sempre usando disso para buscar coisas que quer, então está fazendo para chamar atenção. Só que numa daquelas, a impulsividade que aquela criatura tem coloca em risco mesmo. Então, a gente sempre leva a sério. Então, sempre diante de uma situação de risco, quando a gente ouve alguém dizer que tem vontade de morrer, a gente busca ajuda profissional, sempre. Numa palestra que eu fiz essa semana, um senhor me perguntou que tinha era uma vizinha com 2 filhinhos pequenos e as crianças dizendo que tinham vontade de morrer, que queriam morrer. Se aquilo era importante levar num psicólogo, alguma coisa assim, eu respondo que sim. Claro que não tem como avaliar cada caso individual, assim, a gente não tem como saber, mas tem que avaliar. O maninho está imitando o outro que falou que tem vontade de morrer. Está repetindo o que viu não sei aonde, o colega ou no desenho. Tudo bem, mas é preciso fazer uma avaliação, porque a gente tem visto assim, a quantidade de suicídios hoje em dia no mundo. Então, a gente tem procurado fazer uma ampla campanha realmente de jamais negligenciar. Não importa a idade da pessoa e não importa se aparentemente possa ser para chamar atenção. O que faz com que uma pessoa tenha vontade de morrer? Não é só quem tem algum transtorno das emoções, alguma depressão, alguma síndrome do pânico, seja lá o que for, que tem risco de suicídio. Qualquer pessoa que se encontre diante de algum sofrimento muito grande pode vir a ter vontade de tirar a própria vida. É claro que transtornos como esse aqui sempre vão favorecer um pouco em função do que a gente está conversando, mas não necessariamente, não só isso. Então, é sempre um sofrimento muito grande para a pessoa que faz com que ela tenha vontade de morrer, que pode ter sido desencadeado ou por algum momento muito difícil, alguma situação trágica, ou por alguma coisa que, para a maioria de nós, poderia ser tido como uma coisa banal. E aí a gente escuta pessoas dizendo assim, fulana se matou porque o namorado terminou com ela. Fulano se matou porque perdeu o emprego, vê se tem cabimento. Fulana se matou porque morreu o gato de estimação. Não interessa. Para aquela pessoa, aquela situação é um sofrimento muito grande. Então, a gente tem que ter sempre aquele cuidado de não julgar, né? Porque diante daquela dor, a pessoa não teve forças para fazer diferente. E essa coisa do suicídio acaba gerando um sentimento de impotência em todos nós, que aí faz com que a gente tenha um hábito muito de julgar. E as pessoas à volta se desequilibram muito num caso de suicídio. A gente tem os dados da Organização Mundial da Saúde, que de 10 a 12 pessoas adoecem quando tem um suicídio na família. Adoecem emocionalmente, né? Então, a gente sempre leva muito a sério. Eu gosto de aproveitar sempre para divulgar o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que trabalha em prevenção do suicídio, especialmente porque, de pouco tempo para cá, tem um número de telefone inteiramente gratuito, que é o 188. Dá para entender que é um 8 isso aqui? Tá feio, mas é 188.
24 horas por dia, todos os dias do ano, esse número para qualquer lugar do Brasil, inteiramente gratuito. Qualquer pessoa pode telefonar para conversar, seja lá sobre o que for. A pessoa está se sentindo sozinho, porque não mora sozinho, não tem ninguém, sei lá, qualquer coisa assim. Ou a pessoa está com vontade de se matar, ou a pessoa não sabe o que fazer, ou tem alguma coisa para compartilhar com alguém, não pode ser com alguém da família, ou alguém que está ali prestes a cometer um ato de suicídio. O pessoal do CVV é treinado para conversar com essas pessoas. E por que conversar é tão importante? Porque aí a gente entra, né? Como é que a gente identifica um risco de suicídio e o que a gente faz diante disso? Nós sempre ficamos atentos a frases do tipo assim: eu preferia estar morto. Eu sou um peso para os outros, eu só incomodo, eu não tinha que estar aqui mesmo, eu não aguento mais, e derivados disso, assim, certo? E a gente tem alguns mitos assim que a gente carrega na nossa sociedade, que é importante desfazer também. Tanto isso de que quem fala em suicídio só deseja chamar a atenção. Então, não, a gente leva sempre muito a sério. Não é só quem tem algum transtorno mental que se mata. E uma coisa importante é assim, algumas pessoas têm medo de falar sobre o assunto com receio que vá encorajar o ato. Será que essa pessoa está pensando em suicídio? Mas como é que eu vou perguntar? Será que se eu for perguntar, eu vou estar encorajando a fazer? Eu vou estar dando ideia? Não. A pessoa que está pensando em suicídio, quando tu conversa sobre isso, é um alívio poder falar com alguém. Porque a pessoa está sozinho com aquela coisa, é uma panela de pressão. Tu abrir um buraquinho assim para escoar aquilo alivia de uma maneira muito grande. O que a gente tem que ter o cuidado é na mídia, nos noticiários, a não dar ideia da seguinte maneira, explicando como fazer, né? Valorizando, endeusando a pessoa, o suicida ou as formas de suicídio, tal e tal, porque isso acaba incentivando quando a pessoa está naquilo, então realmente se eu me matar eu vou virar um herói, um ídolo, alguma coisa assim. E não é verdade, né? Dentro da doutrina espírita, a gente sabe que quando nós nos suicidamos, o primeiro desgosto é perceber que a gente não morreu, além de não morrer, está ali preso no corpo, porque a gente vem com uma quantidade X de energia vital, vamos dizer assim, nesses termos, para mais ou menos passar uma encarnação de tantos anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente sabe que isso pode variar, mas quando a gente interrompe a nossa vida, de repente, a gente desencarna com aquele combustível todo, e aí? Aquele combustível nos mantém ligados ao corpo físico durante um tempo, e aí a gente tem aquela experiência horrorosa de sentir a decomposição do corpo físico, até poder, né, se encontrar em condições de ser desligado daquilo e receber ajuda, e poder preparar um novo planejamento de encarnação para recomeçar e poder sair daquele sofrimento. Só que o que acontece? Aí a gente tem que voltar para resolver aquilo que a gente não conseguiu resolver, com o agravo da sequela, porque a maneira como a gente se matou também desorganiza o nosso perispírito. E aí é através de uma nova reencarnação que a gente organiza de novo, nos recuperamos, podemos alcançar a felicidade sim, não vamos ficar queimando no forno do inferno, mas ao invés de resolver aquilo de uma maneira mais rápida, a gente acaba gerando mais sofrimento, demorando mais para sair daquilo, né? Michele, eu queria saber, então, a respeito, eu acho que o suicídio indireto, talvez, por exemplo, uma pessoa, se ela desiste de viver, então ela acaba que ela arruma alguma doença, assim, que às vezes uma coisa bem simples, que ela acaba morrendo daquilo. Isso seria um suicídio indireto ou não? Eu não sei muito como avaliar isso. A gente teria que conhecer mais a fundo cada caso específico. Mas, por exemplo, vou procurar imaginar a situação aqui junto com vocês. Poderia ser um caso de suicídio indireto, que nem a gente viu no caso do André Luiz. No caso dele, pelos excessos da comida, da bebida e coisa e tal, acabou desencarnando antes. Foi um suicídio indireto. Ele não tinha nem desistido de viver. Ele se entregou aos excessos e detonou o corpo físico. E foi um suicídio indireto. Então, pode ser.
Ou então pode ser um quadro depressivo que a pessoa não conseguiu tratar da maneira adequada e desistiu da vida porque estava entregue a esses sintomas aqui. E aí é muito relativo, porque a gente sabe que também não é assim. Então quem desencarna com depressão vai ter que ficar lá no umbral até não sei o quê. Não é assim, né, gente? Porque a gente sabe que tem todo... A espiritualidade superior sempre está organizada para nos ajudar a passar por aquilo mais rápido. Às vezes aquela pessoa tem um merecimento, assim... Tá, acabou desencarnando e não estava bem, estava angustiada, mas ela tem um merecimento que foi acolhida ali pela espiritualidade. Eles, sei lá, amenizaram de alguma maneira. Não, é difícil a gente saber o que se deu exatamente com essa pessoa, né? Não é assim, tem depressão, então é um suicida. Mas pode ser. Psicologia é lindo, né? Pode ser e pode não ser. Fiquei pensando assim, Michele, a experiência da decomposição do corpo fica gravado todas no perispírito também para a próxima encarnação. A pessoa tem que na próxima encarnação, se tu viveu essa experiência, essa fragilidade, essa vulnerabilidade vai estar por exemplo, gravada assim no teu DNA, no corpo espiritual? Não assim? necessariamente. É claro que esse registro, todo o registro das nossas experiências na vida, seja no corpo ou fora dela, está registrado no nosso psiquismo, né? Fica nas regiões do inconsciente. Mas não que isso vá gerar uma desorganização orgânica depois, na encarnação seguinte, não necessariamente. Pode ficar alguns registros traumáticos, né? Ou não, porque a gente sabe também que daí tem todo um preparo que a gente faz na espiritualidade antes de reencarnar. Olha o próprio Camilo, do livro Memórias de um Suicida, né? Ele passa por toda essa experiência e aí ele fica, acho que, uns 50 anos antes de se preparar para a próxima encarnação, né? Se recordam? E faz um trabalho maravilhoso de resgate lá dos outros suicidas e traz esse livro através da mediunidade da Ivone Pereira. Então, vai muito do nosso movimento, né? A gente tem um livre-arbítrio fantástico, assim, de poder superar mais rápido ou menos, ou da gente se entregar àquela dor, ou da gente poder sair dela antes. Então, de novo, é muito relativo. A fibromialgia ela é um dos sintomas que pode estar relacionado à depressão e que, inclusive, é tratado com antidepressivos. Né? Aí a gente entra um pouquinho na psicossomática. A gente, de alguma maneira, tudo de uma certa maneira é psicossomático, porque a gente expressa no corpo as nossas questões emocionais. Né? Então, é alguma coisa que a pessoa está drenando através do seu corpo físico, e que, da mesma maneira, vai ter a ver com o seu passado espiritual, com as suas questões emocionais. Pode ser só dessa encarnação, pode ser do passado espiritual, mas, de qualquer maneira, aquilo que está se apresentando é sempre uma oportunidade de poder olhar para dentro de si, de poder enxergar coisas, de poder se superar. As doenças autoimunes têm também uma relação com a depressão? Sim, porque não é todas as doenças autoimunes, mas a depressão ela pode favorecer quadros assim. A depressão ela sempre predispõe mais para outras doenças, justamente por essa baixa da energia vital que a pessoa fica, né? Tudo, na verdade, é uma oportunidade de redenção. Claro que o Bezerra de Menezes ele coloca que 80% ou 90% das doenças a gente cria aqui. Não é coisa que a gente traz para melhorar. Então, a maioria das coisas a gente não precisaria passar. Né? Mas já que estamos passando, que possamos olhar para isso e aproveitar isso para o nosso crescimento, no sentido de nos libertarmos. Não de ficarmos brigando com a doença, mas também de querer ficar bem. Porque muitas vezes a gente tem depressão e não se sente merecedor de ficar bem. Não se sente merecedor de se curar. Tudo bem, as pessoas me perguntam assim, tá, mas tem cura, mas eu posso me curar? O que você chama de cura? É ficar bem? Porque, para mim, o importante é a pessoa poder ficar bem e, ficando bem, olhar para suas questões, crescer, melhorar. E isso é possível, sim, através do tratamento, através da medicação. Ah, mas curar é ficar bem, não precisar usar mais remédio, não sei o que. Bom, aí eu nunca vi, né? Nós estamos num mundinho de provas e expiações. Ninguém escapa.
Se não é depressão, é ansiedade. Se não é ansiedade, é síndrome do pânico. Se não é pânico, é transtorno obsessivo. Ninguém escapa. Nos sintamos consolados. Mas uma coisa que eu acho importante, antes da gente encaminhar o encerramento, é que assim, os dados com relação ao suicídio, apesar de serem alarmantes, a gente sabe que atualmente 40 pessoas por segundo se matam no mundo, isso é um absurdo, mais do que morre de doença e de guerra, mas o mais importante é que 90% podem ser evitados. 90%. Como é que se evita isso? Eu vou sintetizar numa palavra. Ouvir. Se aquela pessoa que está tomada do impulso suicida, naquele momento específico que está ali prestes a se matar, tiver alguém para ouvir, sem julgar, sem querer dizer o que fazer, sem encontrar solução, sem nada, só ouvir, acolher, exatamente. Porque aí, naquele momento, a panela de pressão abre, a pessoa faz aquela catarse, alivia um pouquinho, sai do impulso. Pode ser que no outro dia pense em se matar de novo, mas tudo bem, mas aquela hora passou. E aí a pessoa já tem uma nova chance de via tratamento, poder se aliviar e poder ficar bem. E hoje em dia nós estamos numa corrida tão maluca assim, que o que nos falta muitas vezes é a doação de tempo, a caridade moral do tempo. Poder doar tempo. E às vezes a gente previne o suicídio dando alguns segundos da nossa atenção para a criaturinha no ônibus, na parada, na rua, no mercadinho. E mal a gente sabe que a pessoa, podendo se aliviar um pouco ali, evitou um suicídio. Então, esse é o segredo dos 90% do suicídio poder ser evitado. Ouvir, sem julgar. A gente só encaminha para atendimento, ajuda profissional, tem que buscar ajuda profissional. Claro que se está em risco, está lá quase se matando, a gente chama a brigada militar, arrasta para um posto de saúde, para onde for. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o posto de saúde lá da Vila Cruzeiro, que atende situações emergenciais assim, e o posto de saúde do IAPI. E para pessoas que vêm do estado do Rio Grande do Sul, é no Hospital São Pedro que pode encontrar ajuda, isso via SUS, né? Acho importante divulgar isso também. Então, se você tem algum conhecido, alguma pessoa querida que está trancado no quarto escuro, não sai há uma semana, agarre a força e leve no psiquiatra. Certo? A emoção da pessoa. Esses que escutam no telefone, é tanto problema, as coisas muito sérias, que emocionalmente eles se envolvem. É que nem o psiquiatra. 40% dos suicídios são de médicos, né, psiquiatras. Eles se envolvem também os atendentes. Então, a nossa situação em levar uma criatura à força para lá ou para cá, de repente, nós não estamos envolvidos. Nosso envolvimento tem que ser outro, né? Mas a gente, será que consegue? Tem que ter muita força. Não, com certeza. Primeiro, a coisa do agarrar a força, eu falo em tom de brincadeira, mas é que, assim, às vezes as pessoas me perguntam, o meu filho está em casa, não sai do quarto. Claro que não vou invadir a casa do vizinho para agarrar ele à força e levar no posto de saúde, né? Mas se a gente tem um familiar, alguma coisa assim, é importante que a gente saiba que precisa levar para atendimento, e às vezes a pessoa não quer ir, não sabe que aquilo é importante, que vai ficar bem, a pessoa não está conseguindo enxergar as coisas da maneira correta, porque está mergulhado nesse poço da depressão, né? Dependendo do grau de depressão. Então, é nesse sentido que eu digo. Agora, a contaminação fluídica, sem dúvida. No CVV, as pessoas têm um treinamento apropriado. Como o CVV não é ligado a nenhuma religião, tem reuniões onde eles também... Exatamente. Eles não têm nenhuma vinculação com religião, mas eles têm práticas próprias de relaxamento, de conversas e tal, para poder lidar com essas questões que são muito doloridas, né? Agora, grupo de sentimento. Agora, a pessoa que está lidando, que está ajudando, profissional, tem que buscar ajuda, sim. Tem que buscar se aliviar, se proteger, fazer uso da prece, né? No nosso caso, dentro do espiritismo, poder tomar os nossos passes, com certeza. No CVV, eles têm aquele respeito, né? Tipo assim, eles, especialmente lá, eles não agarram a força, né? Agora, se eu tenho um familiar dentro da minha casa, se eu puder agarrar a força, eu particularmente agarro. Certo? Então, vamos encaminhando ao nosso encerramento.